E no ano de 2025, uma crise de inadimplência aí começou a afetar o agronegócio, né? A gente começou a ver muitos pedidos de recuperação judicial e o ano fechou, né? E o agronegócio registrou um recorde de pedidos, com quase 2 mil pedidos. E fica difícil falar nesse assunto sem falar dele, né? O Banco do Brasil, um dos principais afetados por toda essa situação. Afetou o lucro do banco no ano de 2025, afetou os dividendos, mas para a gente entender essa situação como um todo e como efetivamente essa inadimplência afeta não só o Banco do Brasil, mas outros bancos que estão aqui, eu já vou mostrar para vocês, que também tem uma exposição relevante no agro, né? A gente tem que falar sobre a carteira de crédito, né? O Banco do Brasil tem quase 31% da sua carteira de crédito exposta ao agronegócio. E nesse vídeo a gente vai dar uma olhada aí na carteira de crédito para ver onde que os bancos estão alocando esses recursos que estão captando, quanto que eles estão gerando aí de rendimentos com base nessa carteira, né? Quanto que essa carteira está gerando de juros para eles. A gente vai falar um pouco também sobre perda esperada e vamos falar um pouco também sobre a margem financeira bruta, tá? E voltando para os bancos com grande exposição aí no agronegócio, vejam que o Banco do Brasil está acompanhado aí de bancos menores do que eles, tá? Não são bancões aí os que acompanham o Banco do Brasil com a porcentagem da carteira aí voltada para o agronegócio. A gente tem o Banrisul aí com 21% e o Banco ABC aí com 22%. Mas nesse vídeo, para ficar mais interessante, eu vou trazer um bancão também, né? No caso, o Santander, que tem uma participação no agro bem menor que o Banco do Brasil, para a gente poder dar uma olhada aí em como dois bancos grandes, né, gigantescos, dividem aí a sua carteira de crédito. E só a título de curiosidade, né, onde que vocês encontram essa carteira de crédito aí nas demonstrações, né? Eu sempre trago para vocês aqui as demonstrações como uma base aí de todo as informações que a gente tira para as nossas análises, seja para uma análise mais simplista, seja para indicadores também, né? O Banco do Brasil traz para a gente aqui no balanço patrimonial como carteira de crédito esse valor de 1 trilhão e 200 bilhões, tá? É isso aqui que a gente vai dar uma olhada. Já no balanço do Santander, a gente encontra aqui como empréstimos e adiantamentos a clientes, tá? No valor aí próximo de 558 bilhões. Entretanto, a carteira que interessa para a gente é a carteira ampliada, como o Santander chama, ou carteira de crédito expandida, como chama o Banco do Brasil, tá? E no caso aí do Banco do Brasil, essa carteira fechou aí com 1 bilhão, quase 1 bilhão, 1 trilhão e 300, tá? E o do Santander com 708 bilhões. E é isso, essas carteiras que a gente vai abrir e ver, né, para onde está indo esse dinheiro, para quem o banco está emprestando todo esse montante. Tá, mas então qual a diferença, né, entre carteira ampliada e a outra carteira de crédito que a gente viu lá no balanço, né? Uma das principais diferenças, pessoal, é que nessa carteira aqui está incluído aí outras coisas, né? Tipo, exposições aí mais indiretas, tá? Pensem em exposições de crédito fora aí do formato tradicional, né? Financiamentos ao consumo aí que o banco faz por meio de parcerias, né? Pensem aí nas financeiras do banco, né? Outras lojas também. Tem também a questão de títulos privados, né? O banco pode ter aí debêntures, notas promissórias de outras empresas. Então, isso tudo aí compõe a carteira ampliada, tá? E essas operações têm um risco de crédito, tá? Então, se a gente ignorar e só olhar outra carteira, a gente está subestimando aí o risco real, né? São operações aí que não sempre aparecem como empréstimos diretos. Então, por isso que a gente vai olhar a carteira aí ampliada. E são justamente esses outros títulos privados, né? Entram aqui também avais e fianças, que compõem aqui a área de outros, que é uma área que corresponde a 20% da carteira de 708 bilhões do Santander, tá? Então ele está bem mais exposto do que o Banco do Brasil a esses outros tipos de financiamento. E a gente vai seguir aqui de baixo para cima, né? Falando de financiamento ao consumo, vejam também que o Banco do Brasil não tem e o Santander tem aí 94 bilhões, que correspondem a 13%. E quando a gente está falando de financiamento ao consumo, a gente está falando do quê? A gente está falando aqui de financiamentos via plataformas aí que não são do banco, né? Tipo, no caso do Santander, vocês provavelmente devem conhecer a Web Motors, né? Os financiamentos de veículos, né? São basicamente 80% desses 94 bilhões é referente a uma linha aí separada. O Santander separa isso por ter uma originação diferente, por ter uma linha separada aí da pessoa física, tá? Ele classifica isso como financiamento ao consumo. Mas qualquer parceria aí com outras varejistas também entraria aqui, tá?
E seguindo, a gente tem a linha de governo, que tem o Banco do Brasil com 6% da carteira. E aqui a gente está falando do quê? Né? A gente está falando aí de qualquer crédito concedido aí a entes públicos, ao Estado, município, entidades governamentais. Entra aqui também, não está aqui, mas é governo / exterior, tá? Entra aqui também operações da unidade do Banco do Brasil, das unidades internacionais do banco. E agora que a gente falou aqui, viu as diferenças entre eles em relação aos setores, vamos falar das áreas que eles têm em comum, né? Agronegócio, pessoa jurídica e pessoa física. O agronegócio, eu vejo que o Santander tem uma posição de só 3%, é bem pequena. Já o Banco do Brasil, na casa dos 31%. Né? Em pessoa jurídica, o Banco do Brasil aí se destaca um pouco mais, mas o Santander também não vem muito atrás. E em pessoa física, vejam que o Santander tem um pouco mais da exposição em pessoa física, tá? E a gente está falando do que, né? Quando a gente está falando de agronegócio? Qualquer financiamento aí rural, custeio de safra, investimento em maquinário, industrialização de produtos agropecuários, tudo que vocês possam imaginar referente ao agronegócio, tá? Já em pessoas jurídicas, a gente está falando de créditos para pequenas, médias, grandes empresas, né? Para capital de giro, financiamento de projetos e por aí vai, tá? Pessoa física, a gente está falando aí de créditos, né? Direcionados aos indivíduos. Crédito consignado, crédito pessoal, financiamento imobiliário, cartão de crédito, cheque especial, por aí vai. A gente vai dar uma olhada mais nessa linha de pessoa física, porque isso é muito importante. Eles têm linhas, né? Eles têm segmentos aqui dentro de pessoas físicas, dentro de pessoa física, perdão, que tem riscos muito diferentes, tá? E é isso que a gente vai falar agora. Dentro da carteira de pessoa física, né, com a do Banco do Brasil de 357 bilhões e a do Santander de 244, eu trago aqui para vocês os setores, né, as áreas que estão aí, ou subsegmentos, né, digamos assim, em que os bancos atuam, porque eles não são iguais e cada um tem seu grau de risco, tá? E a primeira área delas aí é que com menor risco aí dentro da pessoa física é a do crédito consignado. Então vejam que o Banco do Brasil é a maior parte da carteira dele, tá? Então mesmo ele já tendo uma exposição aí menor do que o Santander em pessoa física, ele ainda é mais cauteloso e fica na área aí que tem um risco menor, tá? Spreads menores, mas um risco também menor. E no caso consignado, né, a gente está falando aí de desconto direto na folha de pagamento, então aí o risco é baixo, né, e tem a garantia da folha. No caso, quando a gente está falando aqui de crédito não consignado, são créditos aí que não tem esse vínculo aí da folha de pagamento, mas, né, são créditos diretos aí ao cliente, tá? Já quando a gente fala de cartão de crédito, está falando aqui do segmento que tem maior risco, tá? Mas também tem maior risco, mas também tem uma maior rentabilidade, né? Então, vejam que os bancos estão com porcentagens até parecidas, uma 20%, outra 27%. O Santander ainda leva a maior aqui, tá? Já em crédito imobiliário, o Santander leva a maior com quase 3 vezes mais do que o Banco do Brasil, tá? E é um segmento que, né, tem risco baixo. A gente está falando aí de financiamentos para compras aí de 35 anos, né? Dos imóveis residenciais, tem alienação fiduciária como garantia. E aqui em crédito pessoal, a gente está falando do quê? A gente está falando de linhas aí que não tem uma destinação muito específica, né? A gente está falando aí de cheque especial, adiantamento de salário. E no cartão de crédito, que eu não falei, né? A gente está falando do quê? A gente está falando aí das faturas, né? Dos saldos devedores das faturas dos cartões, né? Que inclui o rotativo. É uma das linhas com maior risco, tá? Mas também, dado aí os juros absurdos que a gente sabe, dá uma alta rentabilidade para os bancos também, tá? Aqui a gente tem as duas menores, e aqui também tem uma parte de veículos, tá? Mas tem uma parte de leasing, são linhas muito específicas aí, tá? Existem leasings que têm opção de compra, então acaba que... Mas são bem pequenos, tá? Nas duas carteiras dos dois bancos. Então, o que a gente vê aqui? O Banco do Brasil sendo mais cauteloso em relação à pessoa física, né? Já tem uma exposição menor que a do Santander, e quando se expõe é no segmento aí que tem spread menor e menos risco. Já o Santander já é um pouco mais exposto à pessoa física, mas também tem segmentos com riscos baixos, como o de crédito imobiliário, tá? E no segmento mais arriscado, os dois bancos não estão aí apresentando uma diferença muito grande. Então, com isso, você já consegue dizer, né, qual banco aí tem a sua preferência, né? Se você é favorável à exposição no agronegócio, provavelmente é o Banco do Brasil. Se você também tem aversão a uma exposição aí mais arriscada em pessoa física, tá? Já se você não tem tanta aversão a essa exposição pessoa física e você gosta aí de financiamentos, né, por exemplo, de veículos, financiamentos imobiliários, e você não gosta do agronegócio de jeito nenhum, o banco aí que você daria preferência seria, no caso aí, o Santander.
Mas agora que a gente sabe o tamanho da carteira e como ela está dividida, vamos dar uma olhada no quanto elas estão gerando para o banco, né? Quanto de juros eles estão recebendo com base nessa carteira. Isso que eu trago para vocês aqui, no caso, é o coração do banco, tá? O coração da demonstração de resultado do banco. É daqui que vem a parte dos juros, né? Que eles propriamente ganham. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as receitas de intermediação financeira, as despesas de intermediação financeira e o que sobra, a gente tem o resultado bruto, né? No caso do Banco do Brasil, na casa dos 105 bilhões. Isso aqui é chamada, a nossa chamada de margem financeira bruta. E o que acontece aqui é quanto o banco ganha das operações de juros, quanto a carteira de crédito gerou para o banco. Acontece que, desse valor aqui, vão ter pessoas que vão dar calote no banco, vão ter pessoas que não vão ter condição de pagar. Então, esses inadimplentes, né, o banco provisiona. Então, o banco tem que, com base aí nos seus gerenciamentos de risco, né, e fazendo provisões, né, para quando chegar o momento do pagamento, ele não sofrer nenhuma surpresa, né, e afetar o lucro e ele quebrar. Basicamente é isso. Então, ele tem que ir provisionando as despesas, né, a gente chama isso aqui de provisão de devedores duvidosos, perda estimada de crédito, liquidação duvidosa, perda esperada, né, cada um tem vários nomes, mas a lógica é a mesma. Ele provisiona isso aqui do lucro porque ele não espera receber desse resultado, dessa margem bruta, ele não espera receber esse valor. Então, com isso, a gente chega aí a uma margem financeira líquida, tá? Que eu chamei aqui de resultado após PDD, tá? Vejam o que aconteceu com o Banco do Brasil. A provisão explodiu, porque o banco foi identificando a inadimplência no agronegócio, começou a provisionar muito mais aquela carteira, porque ele viu que ele não ia receber aqueles créditos, né? Ele não ia receber aquele dinheiro, então ele teve que provisionar bastante, né? E um banco conservador é um banco que faz isso, tá, pessoal? E um banco bom para vocês é um banco que provisiona antes, para não chegar na hora lá no futuro e ter, né, surpresas indesejadas, tá? É por isso que muito banco também, né, além de outras questões, quebram dando lucro, tá? Tá dando lucro, mas não tá provisionando e depois chega lá na hora de receber, não recebe e quebra, tá? E vejam que essa despesa aqui, essa provisão tá altíssima, então tá mais de quase 60%, né, até mais de 60% do resultado bruto que o banco apresentou. Já no caso do Santander, ele fechou com um resultado, né, uma margem bruta de 61, tá? Mas a provisão dele foi de 25 bilhões, então ele fechou aí com um resultado quase próximo até do Banco do Brasil, tá? Ele não precisou provisionar mais, mesmo ele tendo aí uma carteira de crédito que tem áreas que tem mais arriscadas, então ele deveria provisionar mais, acabou que ele não teve um pico aí de inadimplência nessas carteiras, nessas áreas, então ele não precisou provisionar tanto, tá? Isso aqui vem muito de como o banco vê, né, analisa, gerencia e controla o risco, tá? E por que o Santander não precisou aumentar tanto quanto o Banco do Brasil? Porque a gente viu que a exposição no agronegócio dele é baixíssima, né? E, de forma resumida, eu vou falar aqui para vocês o que aconteceu. De forma bem resumida, né, o que aconteceu, né? A gente viu nos anos de 2020, entre 2020 e 2022, teve um boom aí de crédito para o agronegócio, os produtores começaram a se alavancar, pegar crédito aí e ficaram com dívidas grandes, tá? O que aconteceu logo depois? Selic aumentou, teve questões aí climáticas, teve seca histórica, teve enchentes no sul, né? O que aconteceu com isso depois? Queda da produção, né? Com essas catástrofes aqui, ocorreu queda da produção, com queda da produção veio queda de receita, com queda de receita veio queda de margem, né? E com a Selic subindo, tornando a dívida até mais cara, digamos assim, né? Os produtores se viram aí numa situação complicada, né? O que aconteceu? Inadimplência, né? Não conseguiram pagar os financiamentos que tinham pegos, ocorreram aí as inadimplências e aquele recorde de pedido de recuperação judicial que a gente viu na notícia do começo do vídeo, tá? E para finalizar o vídeo aí, eu quero trazer para vocês a rentabilidade, né? Se a gente tem a carteira, o tamanho da carteira, e a gente tem o resultado que ela gerou, a gente consegue chegar a um cálculozinho aí básico de rentabilidade, quanto essa carteira está gerando para o banco, né? Vejo que com essa queda, com o aumento das provisões, o Banco do Brasil sofreu bastante, né? E a rentabilidade caiu para 3% da carteira, de 1 trilhão que ele tem. Já o Santander, aí operou até bem melhor, tá? Do que os últimos anos que a gente vem vendo, e conseguiu uma rentabilidade de 5% da carteira. Mas não confundam esse resultado com lucro, tá? Desse resultado a gente teria que adicionar receitas de serviços, né, gastos que o banco teve aí com impostos, gastos tributários, despesas administrativas,
né? Tudo isso a gente teria que adicionar aqui para chegar ao lucro. Mas vejam que no caso do Banco do Brasil, o lucro foi muito afetado, né? Graças ao aumento aí da provisão, né, das perdas esperadas do banco, graças à inadimplência do agro. E o banco tem uma pegada aí conservadora, então o que ele fez? Né, já provisionou essa perda para não ocorrer no futuro, né, surpresas indesejadas, e com isso ferrou, digamos assim, né, o lucro a curto prazo, tá? E o que acontece com o lucro? Cai no curto prazo, cotação cai, o mercado não gosta, e com isso você pode ter uma oportunidade para entrar no Banco do Brasil, se o que você viu até agora te agradou e faz sentido aí na sua tese aí de investimentos, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem um pouco, né, como o banco está aplicando os recursos que ele capta, Banco do Brasil, Santander, diferenças entre eles. Se gostaram, se te ajudou, peço que deixem um like, que se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo.